diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com a mesma nesta noite, com este trecho, Pai, que nós acabamos de ler, com essa história, com este personagem que vamos hoje abordar aqui, Pai. Senhor, que seja a minha boca hoje a boca do teu Santo Espírito neste momento, ó Deus, para transmitir, Pai querido, Senhor, a tua palavra aos corações, e que a tua palavra vá e ela faça o efeito pelo qual ela foi enviada, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, queridos. Queridos, eu quero abordar hoje sobre esse personagem interessante, conhecido da palavra de Deus, que está registrado no livro de Juízes. Os irmãos sabem que o livro de Juízes é um livro de um período da história do povo de Deus, ou seja, de Israel. E este período acontecia uma inconstância muito grande do povo de Deus. Porque Israel, quando eles estavam bem, que eles buscavam a Deus e que Deus os abençoava, que Deus os prosperava, logo eles se esqueciam de Deus e da sua palavra, e começavam então a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E quando eles se embrenhavam no pecado, Deus levantava uma nação para subjugá-los, ou seja, para escravizá-los. Deus dava a eles na mão de uma outra nação, de um rei, de uma autoridade. E este rei e essa autoridade escravizava-os e colocava-os debaixo de jugos pesados. E eles então clamavam ao Senhor, se voltavam a Deus depois de um período. E aí Deus se compadecia do povo e levantava um libertador, ou seja, um juiz, para organizar um exército e para participar ou para enfrentar o inimigo e para colocar o povo novamente em liberdade. E o povo então se levantava daquela situação e buscava a Deus e passava um período de tempo sendo abençoados.
e posteriormente, novamente, caía no mesmo erro. Então, o livro de Juízes, por 17 vezes, Deus levantam juízes para colocar Israel em liberdade. E eles iam em liberdade e voltavam novamente a pecar. E um desses juízes se chamou Sansão, um dos juízes mais conhecidos desta época, deste período de Israel. Sansão, ele era filho de um sacerdote, um casal crente, sacerdote, na casa do Senhor, chamado Manoá. E Deus então, por um milagre, já na sua velhice, na velhice de Manoá, com a sua esposa, ela sendo estéril, o Senhor promete a ela um filho, e esse filho seria o libertador de Israel, porque nesta época Israel estava sendo subjugado pelos filisteus. E este menino então nasceu, e Deus ali por sua vez requereu da mãe e do pai que aquele filho fosse dado como um voto ao Senhor, e o voto seria o voto de nazireado. Ele seria um nazireu. E o voto do nazireado era o seguinte: ele tinha restrições de muitas coisas, de algumas coisas. Ele não podia tocar em morto, ele não podia comer ou beber o fruto da vinha, ele não podia participar de bebidas alcoólicas, ele não podia também cortar o seu cabelo. O cabelo deveria permanecer e crescer sem passar nele a navalha. E esse menino então cresceu, a palavra de Deus diz que ele cresceu. Só que quando ele já na sua mocidade, ele começa a quebrar os votos diante de Deus. Era um rapaz já rebelde. Porque no capítulo 14 deste mesmo texto, nós vemos que ele foi levantado para colocar em liberdade o povo de Israel. Só que já no capítulo 14, ele sendo jovem, ele vai a uma cidade da Filístia, dos filisteus, e ele se encanta com uma moça. E ele volta e pede ao pai que aquela moça fosse dada a ele em casamento. E o pai, por sua vez, o repreendeu e disse: olha, filho, tem tantas jovens aqui em Israel, por que você vai se envolver com uma filisteia? Mas aquele moço, talvez por conta de ser criado ali debaixo de, vamos dizer assim, que ele era um rapaz mimado, um filho mimado, que o pai o criou dando a ele tudo o que ele queria, que o pai e a mãe, talvez por serem já idosos, e ter aquele filho por um milagre, e saber que aquele filho tinha um propósito em Deus para colocar em liberdade Israel, aquele pai e aquela mãe, pelo que nós lemos no contexto, ele era um pai negligente na criação do seu filho. Porque o seu filho, quando já jovem, não sabia o que era não sabia o que era um limite. E ele então exige que o pai dê aquela mulher em casamento a ele. E o pai, por sua vez, a sua autoridade debilitada, porque quando o pai cria um filho nessa condição, ele passa a ser débil na sua autoridade. A sua autoridade não funciona. Por quê? Porque você cria um filho e dá a ele tudo o que ele quer. E você nunca coloca restrição, você nunca corrige, você nunca disciplina, você nunca diz não. E ele vai crescendo naquela condição, e quando ele é adulto, ele vai achar que todas
todas as coisas que ele quiser, ele vai poder alcançar, e ter, e possuir. E o não, aquele limite, quando estabelecido, ele vai ultrapassar sempre. Então, um parênteses aqui para aqueles que têm filhos, que criam os seus filhos. Queridos, a palavra de Deus fala que a disciplina, que a astúcia, ela aloja no coração da criança, mas a vara da disciplina corrige, afugenta o mal que aloja no coração da criança. Então, fica aí um parênteses, queridos, porque se você é uma mãe, um pai, que cria o seu filho nessa condição, dando a ele tudo aquilo que ele quer, sem colocar limites, ainda quando ele for grande, você vai ter um problema muito sério. Porque depois de criado, você não vai ter condições mais de discipliná-lo. E aquele pai e aquela mãe, sabe o que fazem? Pega o seu filho, sacerdotes da casa do Senhor, e pega o seu filho e vai na cidade da Filístia, e ali faz ali o casamento daquele menino com aquela mulher filisteia. Então, ele começa quebrando aí as alianças que ele tinha, ou ele começa quebrando o voto que o pai tinha feito com Deus com ele. Porque ele não podia se envolver com as mulheres ou com os filisteus, porque ele foi levantado para colocar em liberdade dos filisteus o povo de Israel. E nesta caminhada, a palavra de Deus fala que ele mata um leão. E ele já quebra uma outra parte da aliança que ele tinha com Deus, do voto que ele tinha de Nazireu. E ele então, queridos, é um homem que ele é, assim, levado pelas emoções. Ele é um homem, assim, que não tinha problema com os inimigos. Extremamente forte, dotado de dons. E quando os inimigos se levantavam contra ele, eles se levantavam com toda a força. Ele era um homem, assim, destacado, temido pelo inimigo. Porque a palavra de Deus relata que ele matou 1000 filisteus sozinho com uma queixada de jumento. A palavra de Deus fala que ele pega um leão, ele rasga o leão no meio com a força que ele tinha. E entre outras coisas que ele fez, que é extremamente assim, impossível para um homem natural. Ele tinha uma aliança com Deus, era dotado de dons, mas era extremamente fraco, era extremamente débil nas suas emoções. Era extremamente dado aos seus desejos carnais. Ele era um homem que se envolvia com mulheres, com prostitutas. Ele era um homem assim que se envolveu várias vezes em situações que ele não deveria estar. Ele deveria ter reagido às suas próprias vontades, mas não reagiu. Se entregou a eles. Então, um homem extremamente forte em relação aos inimigos, mas extremamente fraco em relação às suas vontades e desejos. E aí então, queridos, ele conhece uma mulher chamada Dalila, que é o texto que nós lemos. E essa mulher era entregue à luxúria e à ganância financeira. E ela então ela é procurada pelos príncipes dos filisteus e oferecido a ela dinheiro. E bastante dinheiro. Se você ver, era 1000 e poucas moedas de prata. Então, você vê que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E eram 5 príncipes dos filisteus, e a cada um daria 1100 moedas de prata. Então era uma pequena, grande fortuna.
E ela então, seduzida pela ganância, ela então começa a manipular aquele homem extremamente forte, temido pelos filisteus. E ele, apaixonado por Dalila, uma filisteia, e ele entrega aquela paixão, e ela então, muito astuta nas suas ações, leva ele a aconchego, dá a ele o que ele quer, e começa então a buscar nele a revelação do segredo da sua força. E a palavra de Deus fala assim que ele por 3 vezes brincou com ela acerca da sua força, e pelas 3 vezes ele saiu daquela situação, se levantava quando vinham os inimigos, enfrentava os inimigos e destruía os inimigos. Mas o texto que nós lemos diz que ela, afligindo o seu coração até a morte, afligindo a sua alma até a morte. E ele, sem reação nenhuma naquela situação, ele descobre todo o seu coração. E a palavra de Deus, ele estava tão embebedado, apaixonado, embebedado, que o pecado já tinha o cegado e tinha dado a ele sonolência. E a palavra de Deus fala assim que ela fez ele dormir no seu colo, nos seus joelhos, ao ponto de chamar alguém, outra pessoa, um homem, e cortar as suas tranças, e ele nem perceber, querido. E quando ele corta as tranças, ela manda avisar, fala assim, pode vir que agora ele descobriu todo o seu coração. E eles já trouxeram o dinheiro, a convicção era tão grande que ia subjugar ele. E quando ela pega e se levanta e diz assim, Sansão, aí vem os filisteus. Então ele se levanta, se posiciona, nem percebeu que o seu cabelo tinha sido cortado, falou assim, me levantarei contra eles e os vencerei novamente. Mas aí o texto nos diz que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. E ele se levanta, só que não tinha mais a força, não tinha mais, a aliança tinha sido quebrada finalmente, e ele já não tinha mais Deus para vencer por ele. E a palavra de Deus fala assim que eles pegaram Sansão, furaram os seus olhos, amarraram ele numa corrente de bronze e colocou ele, escravizou ele para puxar o moinho. O moinho, não sei se os irmãos já viram, era um moinho muito grande, né, de madeira assim, que quem puxava era jumento. Então o jumento puxava para triturar ali a uva, triturar o trigo e tal, né, e ele ficou sendo escravizado ali, trabalhando como um jumento. Então, quero eu fazer uma aplicação dessa história de Sansão para nossas vidas. E a primeira coisa que eu queria aplicar a nós, queridos, é dizer o seguinte, que assim como Sansão, nós fomos chamados para cumprir um propósito. Qual era o propósito de Sansão? Colocar Israel em liberdade. Só que a sua conduta, as suas decisões, Sansão poderia ter terminado a sua história como um dos maiores homens libertadores de Israel, da palavra de Deus. Mas infelizmente ele foi um fiasco, que por fim morre, entrega a sua vida num ato ali último de desespero. E nós fomos chamados para cumprir um propósito. Você e eu temos um chamado para cumprir um propósito. Diga assim, eu fui chamado para cumprir um propósito. E assim como Sansão, queridos, Deus nos dotou de dons, de força no mundo espiritual. E a verdade é que os inimigos que se levantam contra nós,
nós temos poder, autoridade para enfrentá-los e destruí-los. Então, nós fomos chamados para cumprir com um propósito. E esse propósito, queridos, não é só assegurar a nossa liberdade, mas a liberdade dos nossos filhos, a liberdade da nossa família, a liberdade daqueles que nos cercam e todos quantos o Senhor lhe der para colocar em liberdade. Você e eu temos um propósito na vida espiritual. Você não está vivendo por um acaso. Você não está vivendo só para trabalhar numa empresa, para construir uma família, para possuir bens e adquirir alguma coisa. Não, queridos. Existe um propósito muito mais além do que tudo isto que nós conseguimos ver, enxergar e apalpar. Que é um propósito espiritual. Então nós fomos chamados para cumprir um propósito. Só que é claro, queridos, que para nós cumprirmos esses propósitos, nós temos que estar andando em obediência aos limites que o Senhor estabeleceu para nossas vidas. Sansão tinha alguns limites que ele não poderia ultrapassar, e aquilo ali, a sua vida de obediência, seria um alicerce para ser um vencedor em seu propósito que ele tinha de vida. E os limites que Deus estabeleceu através da sua palavra, para mim e para você, ele tem que ser obedecido. Para quê? Para que esses limites, sendo obedecidos, se tornem alicerces para você ser um vencedor no propósito que Deus determinou para a sua vida. Amém? Infelizmente, Sansão quebrou todos os limites. Infelizmente, Sansão não respeitou, não temeu ao Senhor. E ele então falhou em cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Vencido pelos sentimentos, diga assim, vencidos pelo sentimento. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Os filisteus eram os inimigos de Sansão, e todas as vezes que vieram contra ele, Sansão os venceu. Era extremamente forte, dotado de dons especiais. Ele não tinha problema com o inimigo, queridos. Ele não tinha problema com os filisteus. Só que, por outro lado, ele era entregue às suas emoções e às suas paixões. E um dos maiores inimigos nossos, queridos, que é assim poderoso para romper, para estabelecer rota na nossa vida, é nós mesmos, a nossa própria vontade. É os seus próprios desejos, é a sua própria vontade, é que é um inimigo que você tem que vencer, queridos. Sansão era um homem que tomava decisões pelas suas emoções e pelas suas próprias vontades e desejos, por aquilo que o seu coração desejava. E nós lemos que o coração é enganoso e perverso, quem o conhecerá? Então, queridos, nós como homens, mulheres que fomos chamados para cumprir um propósito, o propósito maior de Deus que foi estabelecido para nós, nós temos que vencer as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, todas as pessoas que agem segundo as suas emoções, segundo as suas vontades, segundo as suas paixões, segundo os seus desejos, eles são fadados a
derrota. São fadados à derrota, querido. Quantos são os casamentos que hoje se findaram num divórcio, em traumas, em feridas profundas? Por quê? Porque a mãe, porque o pai disse assim: meu filho, minha filha, esse homem não é para você, meu filho, minha filha, e você está entrando num jugo desigual, isso não convém, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo, e a pessoa então, levada pelas suas emoções, não interessa, eu vou casar, eu vou formar família, vai acontecer, é a minha vontade, é o desejo, e ele pega, vai, toma a decisão, e depois dá com os burros na água. Quantas são as empresas, quantas são as famílias que estão vivendo derrotas? Por quê? Porque tomam as suas decisões segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio desejo. Quantos são os crentes que estão fora da igreja? Quantos são os crentes que estão perambulando? Quantos são os crentes que estão na mão do inimigo, derrotados? Por quê? Porque um dia tomou a decisão segundo o seu coração: ah não, eu vou sair da igreja. Por que você vai sair da igreja? Ah, por causa disso, daquilo, desse probleminha aqui, daquilo ali, fulano, o pastor, o grupo de louvor, isso, aquilo. Aí ele toma uma decisão segundo a sua própria vontade, o seu próprio desejo, sem direção de Deus, e aí dá com os burros na água. Vida de derrota. Sansão, ele foi agindo segundo os seus sentimentos. Não é essa mulher. Mas meu filho, não tem as mulheres aqui de Israel, porque você vai se colocar num jugo desigual. Não é essa que eu quero. Está decidido. É assim que eu quero. Via uma prostituta, se encantava, ia lá, mas está errado. Mas está errado, mas eu gosto. Você não pode. Ah, não posso. Não posso, mas eu posso. Quem manda na minha vida sou eu. As decisões são, mas vai ter consequência. Eu estou disposto a... Uma vez eu disse a um rapaz, falei assim: as consequências são duras. Você vai ter consequência. Consequência espiritual. Eu estou disposto a pagar o preço que for necessário. Está disposto? Então vai. Se você está disposto, vai. E foi e se perdeu. Então, queridos, Sansão era um homem que ele agia segundo os seus próprios sentimentos e vontades. O Senhor disse a Caim: Caim, o mal é contra ti, o seu desejo é contra você, mas cabe a ti dominá-lo. Você pode dominar os desejos da carne, subjugar, buscar autoridade, poder, unção de Deus e dizer assim: não, isso daqui eu tenho vontade de fazer, mas não vou fazer porque eu tenho um Senhor soberano e Ele não quer que eu faça, e eu vou fazer isso daqui porque isso é a vontade de Deus. Então não adianta, querido, você falar que o vício ele é mais forte do que você. Não, a vontade vem, mas você tem autoridade para dizer não. Cabe a ti dominá-lo. O Senhor não nos dá tentação maior do que nós podemos resistir. Se você ainda está entranhado nos vícios, em alguma situação que é errado, você sabe que é errado, e que você diz que não tem força, querido, você tem que se posicionar e dizer não. O desejo é contra você, quer dizer, ele quer te destruir, ele quer te levar para o inferno, mas cabe a você mesmo se posicionar e dizer não. Sansão foi vencido pelo sentimento.
ele poderia ter resistido. Ele poderia ter dito não. Ele poderia ter se levantado daquela situação e ido embora para casa dos seus pais. Mas ele ficou lá, querido. Ele permaneceu lá, ao ponto de a sua sonolência, de ele pegar um sono no colo de Dalila. Dalila começou a afligir a sua alma. Então, qual é a Dalila que talvez esteja afligindo a sua alma? A fim de você revelar o segredo que você tem com Deus, da sua aliança com Deus. Qual é a Dalila que está fazendo cafuné na sua cabeça, ao ponto de fazer com que você durma no seu colo? Ao ponto de ela ter essa autoridade na sua sonolência, chamar lá algum filisteu para quebrar a aliança, para cortar a aliança que ainda você tem com Deus. Então, aquele homem não ouvia pai, não ouvia mãe, não ouvia, só ouvia os seus sentimentos do coração. Quem você tem ouvido? Os sentimentos do seu coração? Ou você tem observado a palavra de Deus para você tomar decisões segundo a razão da palavra do Senhor? Agora, 3. Conquistas não determina caráter aprovado diante de Deus. Conquistas não determina caráter aprovado diante de Deus. Todos os empreendimentos que Sansão fez contra os inimigos, ele venceu. Ele subjugou os filisteus várias vezes, matando os inimigos. Só que aquelas vitórias dele não correspondia à sua vitória final. Aquelas vitórias dele não garantia diante de Deus uma vitória final. Então, todas as vezes que enfrentava os inimigos, ele os derrotou pelo seu mal, e ele foi derrotado pelo seu mau comportamento. Então, não são nossas conquistas que determinam a vitória final, e sim nosso comportamento e compromisso com as verdades do Senhor. Isso é muito importante, queridos. Porque às vezes você está vivenciando conquistas, vitórias, e você se levanta contra o inimigo e batalha por isso, batalha por aquilo, e você tem vencido, você tem levantado a bandeira, testemunhado, Deus tem dado, Deus tem abençoado, Deus está comigo. Mas as suas conquistas, as suas vitórias não determinam a sua vitória final com Deus. A sua aprovação de Deus. Vamos ver um pouquinho Mateus 25, 32 a 46. Põe aí para mim, Bel, por favor. Porque Sansão, ele tinha muitas vitórias. Muitas vitórias e conquistas. Só que o seu comportamento o reprovou. Mateus 25, 32 a 46, diz assim. Olha o que diz a palavra de Deus.
todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuía por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizesses a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, não são as conquistas e as vitórias que Deus te dá através dos dons, da capacitação que Ele já te deu, que vai garantir a sua entrada no reino celestial, a sua aprovação diante de Deus. Segundo este texto, é a sua habilidade de fazer o bem às pessoas. Então talvez você pode ser até uma pessoa que tenha muitas conquistas, mas se você é um cara que você não faz o bem, não pratica o bem às pessoas, então você vai ser reprovado no seu caráter. E isto te deixará de fora do reino de Deus. Olha aqui em Mateus 7, 21. Volta um pouquinho para ver. Vamos ver o que diz Mateus 7, 21. Diz assim, a partir do 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, eu não fiz milagres no teu nome. Não são os milagres que te aprova diante de Deus, queridos. Não são aquilo que você conquista diante de Deus, através dos seus dons, que vai te aprovar diante do Senhor. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, não fiz milagres no teu nome, não fiz isto ou aquilo no teu nome. Não é isso que diz o texto? Diz assim: não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos muitas maravilhas em teu nome, e em teu nome não profetizamos. Então, o que determina, queridos, a aprovação do seu caráter diante de Deus, não é você pregar bem, não é você ter a habilidade de expulsar um demônio, não é você ter a habilidade e dons de fazer maravilhas, milagres, mas é o seu comportamento de respeitar os limites que Ele colocou a você. É isso que vai fazer você conhecido diante de Deus. Eu não vos conheço, diz o Senhor.
Sansão, todas as vezes que se levantava contra o inimigo, ele teve muitas vitórias, mas foi reprovado diante do Senhor, por causa da sua desobediência, da sua má conduta, da sua vida promíscua diante do Senhor. Então, é a nossa obediência, é a santidade que determina nosso lugar na eternidade. 4. A rejeição de Deus ao homem condena à escravidão. A rejeição de Deus ao homem condena à escravidão. Aí você poderia me perguntar, mas Deus pode rejeitar um homem? Sim, pode. A palavra de Deus diz que o Senhor rejeitou a Esaú e amou a Jacó. Porque Esaú, não é porque Deus escolheu Jacó porque ele era bonzinho, mas porque Esaú era um homem que andava segundo os seus próprios sentimentos. Deus rejeitou a Saul. O Senhor disse a Samuel: Samuel, por que você ainda ora por Saul? Eu já o rejeitei. Deus rejeitou. E uma vez o homem rejeitado, e ele é rejeitado por conta das suas ações diante de Deus. Existem limites que Deus estabelece na sua própria eternidade para com o homem. E uma vez esse limite, queridos, chegando a este limite, o Senhor o rejeita. E uma vez o homem rejeitado, ele é entregue às suas próprias paixões. E o diabo, por sua vez, cega, fura os olhos, o acorrenta e o escraviza. Porque Sansão, queridos, ele poderia ter uma história totalmente diferente. E quantas pessoas, às vezes, queridos, eu fico vendo, que se levantam, e Deus o abençoa, e ele se posiciona, e daqui a pouco a gente vê aquela pessoa sendo levada pelas emoções, pelas suas vontades próprias, pelos seus próprios desejos carnais. E aquela pessoa tinha tudo para ser uma pessoa, para ter um final totalmente diferente, para ter uma vida totalmente diferente, e hoje vive uma vida destruída, arrebentada na mão dos inimigos, já não tem mais visão, não consegue enxergar mais no mundo espiritual, está cego. Não consegue enxergar mais um palmo à frente dos seus olhos, está totalmente cego, porque o inimigo foi lá. A primeira coisa que o inimigo, querido, fez é arrancar os olhos de Sansão. A segunda coisa foi acorrentar ele, botou ele na corrente, no tronco. E quantas são as pessoas que estão cegas e acorrentadas nas drogas, na cachaça, na maconha, está acorrentada no crack, está acorrentada na pornografia, está acorrentada no adultério. O inimigo subjugou, tirou a sua autoridade, cortou o seu cabelo. Não foi Deus que tirou a sua autoridade, foi Ele que entregou nas mãos do inimigo, descobrindo todo o seu coração e revelando o seu segredo com Deus. E vidas hoje estão nas mãos do inimigo, acorrentada, não consegue mais sair de lá, queridos.
furaram seus olhos, não conseguia enxergar mais. Escravizaram, acorrentaram. E ele então passou a ser um escravo do inimigo, do filisteu, homem que tinha sido levantado com o propósito de subjugar os filisteus e de colocar Israel em liberdade. Só que, por ser levado pelas suas próprias emoções e desejos, ele agora estava subjugado, ele agora estava escravizado pelos inimigos. Que tristeza, né, querido? Que triste é quando uma pessoa se embrenha no mundo do pecado e vai pecando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai entrando, vai brincando com Deus, vai perdendo o temor a Deus. E vai fazendo, vai entrando na lama, vai entrando na lama. Que triste é, queridos, uma pessoa quando é rejeitada por Deus. Que terrível é, queridos, cair na mão do Deus vivo, mas terrível é ser escravizado pelo diabo. Então, a rejeição de Deus ao homem condena ele à escravidão. Deus rejeitou a Sansão, não porque Deus queria isto para Sansão. O que Deus queria para Sansão era coisas boas, um fim maravilhoso. Mas Sansão escolheu aquilo para a sua vida. Só que a misericórdia do Senhor, concluindo, a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. Diga assim: a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. A Bíblia diz aqui no versículo 22 que os cabelos de Sansão novamente começaram a crescer, simbolizando uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Uma vez mais Deus estava levantando Sansão. E os cabelos de Sansão, ou seja, a autoridade, a unção, a graça, os dons estavam sendo novamente ativados na vida de Sansão. Sansão subjugado, Sansão escravizado, ele ali tem uma vida ali, não podia enxergar, não podia ver mais, não podia mais desfrutar dos pecados que ele tanto amava e gostava, mas agora Deus dá a ele uma oportunidade, ainda estando naquelas condições, querido. Olha a misericórdia do Senhor. Então, deixa eu falar isto para você, queridos. Você que talvez esteja embrenhado, entranhado nos pecados do desejo da carne, as suas vontades, os seus desejos, entranhados nos pecados ocultos da internet, da pornografia e de tantas outras coisas que está te escravizando, que está te subjugando. Deus hoje, uma vez mais, nos dá novamente uma oportunidade e diz a você: filho meu, eu não te chamei para dar o fim que você está procurando para você, mas o fim que eu tenho para você é um fim de bênção, de vitória, de conquista na minha presença. Então dou eu hoje, uma vez mais, uma oportunidade para que você se levante e você se conserte diante do Senhor. E aí no versículo 28, Sansão, naquele ato de desespero,
A palavra de Deus nos diz que ele coloca as mãos sobre as colunas do templo de Dagom e derruba aquelas colunas e mata os filisteus, ou seja, Deus ainda levanta ele para cumprir o propósito pelo qual ele foi designado. Então, Deus, Ele quer que você cumpra o propósito, ainda que foi um ato final de Sansão. Mas ele acabou cumprindo o propósito pelo qual Deus o levantou e proporcionou a ele essa vitória. Então, o que Deus quer para você, o seu chamado, Deus tem um propósito, assim como Ele deu um propósito a Sansão, Ele também concedeu a você esse propósito, a mim e a você. Só que a base, o alicerce desse propósito, queridos, é nós permanecermos nos limites que Deus estabeleceu nessa aliança que nós temos com Ele. Você não pode ficar ultrapassando, mas eu tenho vontade, eu também tenho. Mas eu não estou aqui para obedecer às minhas próprias vontades, queridos. Eu tenho um Senhor a quem eu devo a Ele a vontade dEle. Eu devo a Ele a obediência à sua vontade e não à minha. Porque se nós olharmos para Jesus e o exemplo da cruz, nós vamos ver Jesus, querido, não querendo passar pela cruz, pelo sofrimento da cruz. Ele não queria. Ele dizia assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? Era o sofrimento que estava por vir para ele. Mas ele dizia assim: Pai, eu não quero, não é a minha vontade, eu não quero passar por essa situação. A minha vontade é outra. Mas ele dizia assim: Pai, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então você não foi chamado para fazer e executar a sua vontade, mas você entregou a sua vida a Cristo, então você tem um Senhor, e o seu Senhor tem vontades e desejos que você cumpra para Ele. Então, queridos, fomos chamados com esse propósito, mas devemos ficar nos limites desse propósito. Não deixe ser vencido pelos seus sentimentos, queridos. O seu sentimento vai trair você, vai te levar para o inferno. Não tome decisões segundo a sua própria vontade, seus desejos, querido. Olhe para a palavra de Deus, olhe para Jesus, busque no Senhor qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Respeite os limites. Respeite a aliança que Deus fez contigo na cruz do Calvário. Lembre-se, ainda que você esteja vivendo uma vida de conquista, ou seja, ainda que você esteja trabalhando, ainda que você esteja com saúde, ainda que você esteja prosperando, isto não determina o seu lugar na eternidade. O que determina o seu lugar na eternidade é o seu comportamento diante de Deus e da sua palavra. Porque muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, não fiz isto ou aquilo no seu nome? E os milagres, Senhor? E as maravilhas? Ele dirá abertamente: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. E a rejeição de Deus ao homem condena à escravidão. Queridos, não permite que Deus chegue no limite a você. Você que está acostumado a pecar, depois
se arrepender, aí volta a pecar, vai para a igreja, aí volta ao pecado, vai para a igreja de novo. Deus tem limites, querido. Deus tem limite. Cuidado. Porque se você for rejeitado por Deus, querido, o inimigo vai pegar você, vai furar os seus olhos, vai colocar você no tronco, vai te escravizar. Mas lembre-se de uma coisa: a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. Fica de pé, em nome de Jesus. Aleluia.